Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o segredo de orar segundo a vontade de Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 6, nos versículos 10 e 11, que fala sobre a oração do Pai Nosso. Está escrito: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Até aí. Nós sabemos que Deus nos tem prometido poder para transportar montanhas. Porém, devemos estar certos de que transportaremos aqueles que Ele deseja. Deus nunca faz do seu poder motivo de exibição. E nós, ao orarmos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é necessário buscarmos saber qual a vontade de Deus para a nossa vida. Diz João na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O homem é a glória que coroa a criação de Deus. Foi feito à sua imagem e semelhança. Foi-lhe dado domínio sobre a terra. O seu lar era o jardim do Éden, e nesse paraíso não havia pecado nem morte. Antes de ter o homem preferido desobedecer ao Criador, todas as coisas se moviam na órbita da perfeita vontade de Deus. No jardim, como sabemos, o homem fez uma escolha má e por ela se colocou fora da vontade do Criador. Porém, Deus interveio para salvá-lo, mandando Cristo ao mundo a fim de redimi-lo, de sorte que viesse finalmente a ter tudo quanto originalmente Adão possuíra, e mais ainda. Por intermédio de Cristo, tudo lhe pertenceria, bastando-lhe pedir segundo a palavra de Jesus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque a qualquer que pede, recebe. E a quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Lucas 11, versículos 9 e 10. Mas você pode estar se perguntando, por que então tantos filhos de Deus parecem incapazes de se apropriar da promessa? Por que falham as suas orações tão frequentemente em obter respostas? Por que tão poucos milagres ocorrem em suas vidas? Por que não se transportam montanhas? Será que algo está ausente ou alguma coisa faltando em suas vidas que os prive do benefício das promessas? Eis aqui a resposta ao mistério de muitas orações sem resposta. Deus tem um padrão para a vida de cada pessoa que vem a este mundo. Há um propósito especial para cada criatura feita à sua imagem e à sua semelhança. O momento culminante da experiência de todo cristão é quando descobre o propósito pelo qual nasceu. E quando o homem descobre a vontade de Deus para a sua vida, então os poderes do céu e da terra contribuem juntamente para o bem, conforme está escrito em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E quando a pessoa se submete completamente à vontade de Deus, descobrirá que os mais aflitivos problemas da vida têm um modo misterioso de se resolverem. E você sabe como acontece isso? O Deus que formou os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas, e que pela sua irresistível vontade estabelece o curso que devem seguir, também está fazendo com que todas as coisas na vida daquelas pessoas sigam igualmente as suas próprias órbitas. Quando vemos tragédia comum de cristãos que não progridem mais na sua experiência cristã, então podemos estar certos de que, de alguma forma, rejeitaram ou ignoraram a orientação divina em suas vidas. Os que desejam que as suas orações tenham resposta devem querer seguir a direção de Deus em suas vidas cotidianas. Cristo, no jardim do Getsemane, deu o exemplo de dedicação total à vontade de Deus. Ali, durante aquela hora, enfrentou de perto os poderes das trevas. Mas mesmo quando sua alma se achava torturada por terrível luta, ele pôde orar: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Cristo submeteu-se à vontade de Deus, embora isso significasse
ter de beber o cálice até o amargo fim. Temos aqui outro importante segredo da oração. Devemos orar como Cristo. Não a minha, porém a tua vontade seja feita. E cada passo que tomamos, devemos submeter a Deus. Não para que Ele abençoe os nossos planos, mas para buscar a sua vontade e para pedirmos que nos abençoe ao realizá-la. E Ele nos dará poder para transportar montanhas, se com isso o propósito da sua vontade for cumprido. Está escrito: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Da mesma forma que é importante saber qual é a vontade de Deus, é importante também saber o que não é a sua vontade. Muitas pessoas deixam de receber algo por causa da sua falta de fé, ao pedirem fora da vontade de Deus. O fato é que muitas pessoas se desculpam pelo fracasso, tomando por certo que era segundo a vontade de Deus dar-lhes aquilo que pediram, talvez por causa de algum propósito misterioso na providência dele. Vamos ver algumas orações que estão registradas nas Escrituras que estavam fora da vontade de Deus e não foram atendidas. A oração de Elias pedindo a morte, 1 Reis 19:4. Deus não atendeu essa oração. Deus tinha um plano muito diferente para Elias, que seria trasladado para o céu, a fim de não passar pela morte. Muitas pessoas hoje fazem a mesma oração. Devemos pedir a Deus que nos dê forças e encorajamento para a situação imediata e deixar nas suas mãos o momento da sua partida da terra para estarem com ele. Segundo, o desejo de Balaque que Israel fosse amaldiçoado. Balaque desejava que os filhos de Israel fossem amaldiçoados, a fim de que ele o pudesse derrotar na batalha. Disse ao profeta Balaão: vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem amaldiçoares serás amaldiçoado. Números 22, 6. Balaão, o profeta, conhecia o poder da oração, mas mesmo assim, o profeta mercenário, Balaão, não se dedicava à vontade revelada de Deus. Quando, pois, o Senhor revelou que deveria amaldiçoar Israel, ainda mantinha ligações com o rei de Moabe, que tinha uma casa cheia de prata para lhe dar, e procurava obter mais revelações de Deus a respeito de uma questão que já tinha sido plenamente revelada. Também temos a oração de Jeremias pedindo bênção para pessoas que rejeitavam a vontade de Deus, lá no capítulo 14, do versículo 1 ao 16. Nos dias de Jeremias, o povo tinha abandonado o Senhor e estava em profunda apostasia. Os profetas de Judá tinham prometido de modo lisonjeiro a paz e a cura, mas agora a fome viera. Havia uma seca grave na terra e Jeremias estava orando juntamente com os outros para que o longo período da seca fosse interrompido. Deus, porém, proibiu Jeremias de orar assim, e ele disse: não rogues por este povo para o bem deles. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu o consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Quando uma nação se desvia de Deus para os ídolos, não adianta orar pedindo alívio do julgamento. A única via de escape é através do arrependimento. O indivíduo ou a nação poderão pecar até o ponto em que houver certeza de que o juízo virá. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. 1 João 5,16. Também para a destruição dos inimigos. Deus sempre oferece a misericórdia antes do julgamento. Às vezes, os homens estão dispostos a executar o julgamento antes de Deus o pronunciar. E foi o que aconteceu com Tiago e João.
numa certa aldeia em Samaria, tinham sido tratados com descortesia e a hospitalidade lhes foi recusada. Tiago e João pediram que Jesus desse ordem e eles destruiriam a aldeia, chamando o fogo do céu. Jesus repreendeu os discípulos, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Também são negadas as orações cobiçosas, porque muitas orações são motivadas pela cobiça. E aqueles que consideram a oração meramente como meio de obter benefícios materiais, provavelmente verão que as suas orações não recebem resposta. Tiago 4,3 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Certo homem foi até Jesus em certa ocasião, pedindo que persuadisse o irmão dele a dividir a herança. O Senhor repreendeu o homem e contou a história do tolo rico, cujo coração se fixava nas colheitas dos seus celeiros. Demonstrou que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Orações que pedem sinais. Os fariseus foram até Jesus pedindo-lhe que realizasse um sinal para eles. Ele recusou esse pedido e lhes disse que nenhum sinal seria dado a não ser o sinal de Jonas, o profeta. E hoje, existem muitas pessoas que dizem que crerão se determinado enfermo for curado ou se certo milagre for esperado. Herodes era uma dessas pessoas. Queria ver Jesus porque esperava vê-lo fazer algum sinal. Jesus nem quis falar com ele, muito menos operar um milagre. Não há milagres para os orgulhosos, mas somente para os humildes de coração. Também repudiada foi a oração ambiciosa de Tiago e João. Tiago e João eram ambiciosos, desejavam ser grandes, de modo que disseram a Jesus: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Eles queriam se assentar um à direita e o outro à esquerda de Jesus, quando entrasse na sua glória. O pedido ambicioso deles resultou em inveja e indignação entre os demais discípulos. E Jesus mostrou que não havia lugar para rivalidade no reino de Deus. Ele repudiava orações motivadas pela ambição. O que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então, o que devemos pedir em oração? Devemos orar pela vinda do reino de Deus na terra. Devemos pedir para que Deus supra as nossas necessidades diárias e nos proteja e nos livre do mal. Além disso, podemos orar também para e por aqueles que nos maltratam. Somente a graça de Deus dá ao homem poder para orar por quem o lesou. E foi isso que Jesus fez na cruz quando disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Devemos orar para que o Senhor da seara mande trabalhadores para essa seara. Ou seja, homens e mulheres que levem a grande mensagem de libertação até os confins da terra. Devemos orar pelos nossos irmãos. Devemos orar pela proteção e a segurança dos ministros de Deus. Orar pelas autoridades constituídas por Deus. Orar para sermos considerados dignos de estar na presença de Cristo na sua vida. Orar pela união dos cristãos, a fim de que o mundo creia. Orar pela cura dos enfermos. Ao buscarmos a vontade de Deus através da oração, devemos aceitar a sua vontade revelada. Onde Deus deixou clara a sua vontade na sua palavra, devemos aceitá-la reverentemente, sem questionar. Quando ele não deixou clara a sua vontade, devemos orar como Cristo. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui diante do Senhor, em primeiro lugar, para te agradecer por mais este dia, para engrandecer o teu santo nome, para louvá-lo, para que o seu nome venha a ser cada dia mais glorificado. Pedimos, Pai, que neste momento o Senhor visite aqueles que são doentes nos hospitais, aqueles que necessitam de uma cura, de um milagre. Opera através do teu poder, porque é a tua palavra que nos assegura. Que o Senhor levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Também quero te pedir pela provisão
que venha a ser enviada, porque muitos estão passando fome, estão passando por necessidades, mas tu és o Deus de misericórdia, tu és o Deus da provisão, Jeová Jireh. Envia essa pessoa a provisão. Visita esse lar, essa casa, Pai, onde houver briga, contenda, conflito, Pai, que o Senhor venha repreender, mas coloque nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento, o amor que venha a ser derramado sobre essa pessoa e sua casa, em nome do Senhor Jesus. É o que eu lhe peço, desde já te agradeço pela resposta, porque a tua palavra nos assegura, tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E também a tua palavra diz, pedi e dar-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. E por isso nós já recebemos, pelos olhos da fé, a nossa resposta, o nosso milagre, em nome de Jesus. Amém? Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.